Vamos lá, mais uma aulinha, tomar um gole de café. Você aí de casa me acompanha, tá bom? Se você é do sul, toma chimarrão. Olá, meus irmãos, a graça e paz. É um prazer de estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa terceira aula, né, sobre pré-milenismo. Estamos falando novamente de forma panorâmica. Voltando a dizer, não estou aqui me trazendo aqui a minha visão, o que eu penso, o que eu acho, entendeu? Eu estou trazendo, primeiramente, uma visão pré-milenista, tá, irmãos? Estou trazendo de forma panorâmica. Tá? Então é interessante a gente pesquisar. Tem muitas coisas sobre o pré-milenismo que não falamos, porque é extenso, né? Algumas coisas deveriam ser colocadas. Por isso que forma panorâmica vai apresentar pontos, né? Você de casa que vai se aprofundar nos pontos, né? E você vai ver autores, né? Outros tipos de visões, né? As visões da sua igreja, do pastor que defende a vários teólogos. É bom que você avalie, né? E muito disso aí chega até num consenso até igual, né? Apesar de ter alguns pontos diferentes. Por exemplo, qual é a diferença entre o dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico? Né? O dispensacionalismo, que vai ao pré-milenismo, defende que há dois povos, a Israel e a igreja, entendeu? Que são dois povos, né, que defendem, e dois povos que vão ser restaurados, a igreja e Israel, são dois povos de Deus, por assim dizer, entendeu? Então quer dizer que Deus ainda tem promessa com a nação de Israel, né? Já o pré-milenismo histórico defende um ponto interessante sobre acerca que a igreja é o Israel de Deus. Que no Antigo, as promessas do Antigo Testamento está falando simplesmente da igreja. Né? Isso é interessante a gente procurar essa diferença. Poucos sabem dessa diferença, mas a diferença só está nesse termo aí, sobre a grande tribulação, né? O arrebatamento secreto, o juízo final, pensa igualmente, mas nessa questão de povos, eles entendem que o povo Israel é o povo, né, de Deus, é a igreja, né? É igual quase o milenismo, né? O milenismo entende que há promessa simplesmente para a igreja, somente a igreja é Israel de Deus, mas é outro algo que nós vamos falar aqui. Bom, irmãos, falamos alguns pontos aqui acerca sobre o que vai haver no milênio, alguns pontos principais. Colocamos aqui na semana passada. Por exemplo, falamos sobre o governo universal do Filho de Deus, né? Nessa última dispensação, que é o milênio. Né? A Jerusalém é a capital mundial, entendeu? Outro ponto que nós colocamos aqui, vai ser a sede do governo, né, mundial, do reino milenar. Outro ponto, Israel, né? Aí eu estou falando não do pré-milenismo histórico, né? Mas Israel como cabeça das nações. Falamos sobre isso, que há uma promessa, né? Que Israel não tomou posse totalmente da promessa da questão da terra prometida. Então, se vai dar totalmente cumprida essa profecia no dia do milênio. Israel vai ser a cabeça das nações. Eles colocam Israel como um ponto principal dessa escatologia, irmãos. Então, outro ponto também, a ausência do mal, né? Satanás será preso. A redenção, nós falamos aqui da natureza, né? Da questão ambiental, das árvores, né? Dos animais. Os animais vão ter um comportamento totalmente diferente, né? Vai estar totalmente sujeito ao homem, né? Que os leões vão viver normalmente com seres humanos, né? Vai ser restaurado isso, né? Aonde o animal não atacava o homem, né? No Éden, né? Mas a partir do pecado se mudou tudo, né? Então vai ser restaurado isso conforme o pré-milenismo. Outro ponto, mano, a ausência de enfermidades, né? Praga, miséria, não vai haver no reino milenar. Não vai haver doença, não vai ter Covid-19 no reino milenar, entendeu?
só para quebrar o gelo, não vai haver isso, né? Vai haver saúde, né? Outro ponto é a prosperidade e riqueza, né? Entendeu? No reino milenar, tá? Muita fartura, abundância, aumento de qualidade de vida, né? Será o último período de oportunidade de Deus à humanidade, né? Será a igreja está glorificada, como falamos aqui, com Cristo, com Jerusalém. A igreja, conforme o pré-milenismo, vai ter a participação de reinar, de organizar, entendeu? Alguns aí eu vi, se eu não me engano, eu não estou lembrado do nome do pregador. Napoleão Falcão, né? Napoleão Falcão é um dos teólogos, né? Teólogos respeitado, é um dos que mais falam sobre o pré-milenismo. Ele é dispensacionalista. Se você é dispensacionalista, ouça as aulas dele. Tem vários vídeos no YouTube dele disponibilizados sobre o assunto, né? Ele fala sobre isso. Ele mesmo disse que uns vão ser chamados para prefeito, governadores, entendeu? Então a igreja vai ter esse papel, né? Como se fala no Apocalipse, reis e sacerdotes, fala de função. Então fala de pessoas que vão estar nesse período político da administração do reino de Cristo, a igreja. Falamos sobre isso, né? O templo milenar será construído. Olha, uma das coisas que os judeus anseiam a construção do templo, né? Do terceiro templo, né? Isso é uma das coisas que eles desejam muito, mas há uma briga, né, de local, não se pode construir porque há uma mesquita lá, né? Se você fizer alguma coisa lá, vai ter muita guerra. É um barril de pólvora, né? Essa que é a verdade, né? Então vai haver essa construção do terceiro templo. Outro ponto, os judeus possuirão toda a terra prometida, como falamos. A Jerusalém celeste está acima da Jerusalém terrena, né? Isso fala que a Jerusalém celestial, aonde a igreja está morando, aonde vão se repousar, aonde vão morar, né? Esse é um outro ponto. Toda a terra se encherá da glória do conhecimento do Senhor, né? Como vai ser um reino mundial, então todos vão estar sujeitos e todos vão conhecer como será o Senhor, como ele realmente é, né? E como eu disse, né? Vai ser um momento de justiça e paz sem guerra. Mas vamos lá, irmãos. A questão, irmãos, é interessante sobre a questão de Satanás. Ele será preso, né, no reino milenar. Não vai ter influência nenhuma dele. Ele vai ser uma pessoa, ele vai estar preso e não vai poder agir nas mentes humanas, né? Eu entendo que Satanás ele influencia as mentes dos pecadores, né, de grandes pessoas que têm grandes poderes bélicos, né? Não só de pessoas com grande poder, pessoas às vezes como pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa, pode influenciar a mente dos pecadores, né? Então o Satanás ele não vai ter participação de nenhuma, né? Nenhuma pessoa, não vai poder influenciar ninguém, nem gente grande, nem pequeno, ninguém. Ele vai estar preso conforme o pré-milenismo. Ele não vai agir daquela vizinho fofoqueiro, não. Lá vai ser um reino perfeito. Então Satanás tem que ser preso para não influenciar, entendeu? Né? Mas também no período depois de 1000 anos ele será solto, né? Por pouco tempo. Ele terá essa soltura para poder agir, né? Criar uma outra revolta, né? E vamos aqui falar e destacar, né, algumas revoltas que Satanás fez, conforme nós vemos aqui, né? Por exemplo, vemos aqui que, conforme Ezequiel 38:39, fala dos blocos de nações chefiadas por Gog no início da grande tribulação, né? Ou essa nação vai invadir Israel, mas Deus intervirá sobrenatural e os invasores serão destruídos. Isso se dará, né, no final, quase no final dos 7 anos de grande tribulação, onde Cristo vai vir com as suas tropas, com Gog e Magog, invadir Israel e destruir Israel e exterminar de vez. Porque o anticristo, ele vai influenciar e dizer que Israel é o maior problema do mundo, né? Sabemos muito bem que o anticristo, né, abrindo aspas aqui, o anticristo ele vai trazer solução logo no princípio do seu reinado.
Vai ser 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, perseguição, principalmente com o povo judeu, né? A princípio ele vai trazer solução, ele vai solucionar certos problemas, entendeu? Que as pessoas vão adorar, vão amar, né? Vão venerar, né? Conforme o pré-tribulacionismo defende, né? Que ele vai trazer a solução. Depois de quebrar acordo com Israel, né? Porque o anticristo quer ser adorado e Israel não se curva diante de nenhum Deus, né? Se curvou muito tempo antes, mas Deus sempre bateu em cima de Israel, mas Israel hoje não se curva diante de nenhum Deus. Vão quebrar a aliança com o anticristo e o anticristo vai se revoltar, vai dizer que Israel é um grande problema mundial e vai ver essa revolta, Gog e Magog, entre outras coisas. Isso é influência satânica. Conforme o pré-tribulacionismo, o anticristo ele é a encarnação do diabo, né? Ele é o próprio diabo encarnado, entendeu? Ele vai ter a influência do diabo, né? E vai se revoltar contra o povo judeu, né? É interessante, tem um livro que eu tenho que fala sobre a história de Israel, né? Com Yosef. Eu vou trazer no próximo vídeo, irmãos, me perdoe. Ele é muito interessante, ele fala sobre a história de Israel durante a história, né? Como foi perseguido. Mas, irmão, se você ver, você pode observar em qualquer livro que fala do povo judeu, o judeu sempre foi perseguido, maltratado, nunca tiveram local para estar, né? Sabemos muito bem disso, mas voltamos aqui. Então, no final da grande tribulação, a revolta de Satanás, o Senhor vai intervir, né? Vai ser um momento, vai matar as tropas do anticristo, vai matar o anticristo, vai lançar no lago de fogo, entre outras coisas. Você pode ver, se baseia em Ezequiel 38, 39. Né? O segundo, o anticristo chefiando todas as nações do mundo, avança para exterminar Israel, lutar contra Deus, e o Senhor Cristo descerá do céu e destruirá os exércitos atacantes, né? Como eu falei, né? O anticristo e o seu falso profeta serão lançados vivos num lago de fogo, que arde com enxofre. Né? Satanás ficará preso por 1000 anos. Né? Isso ocorrerá no final da grande tribulação, né? Como eu disse, conhecida como a Batalha do Armagedon. Vou trazer os versículos aí, anotem aí, né? Por exemplo, Zacarias 14, 1 ao 4, né? Jeremias 3, Joel 3, 9 e 12, Apocalipse 16, 13 e 16 e Apocalipse 19, 11, 21. Vou tomar mais um café. Outro ponto, irmãos, essas revoltas, a última revolta de Satanás, no conflito da história, conforme Apocalipse capítulo 20, né, do 7 ao 10, estes conflitos se dará ao final dos 1000 anos de paz, após Satanás será solto. Né? Desta maneira, alguns defendem que os que nasceram no milênio terão oportunidade de escolha, porque durante esse milênio as pessoas vão viver suas vidas normal, vão frutificar, vão produzir, né, e vão botar para fazer menino. Entendeu? Vão botar para fazer menino. Isso conforme o pré-milenismo defende. Ou obedecer a Deus ou ao diabo. Né? E saber muito bem que no princípio da história humana, irmãos, Adão teve essa oportunidade e agora, no final, a história humana, o homem terá outra vez esta oportunidade. Né? Alguns defendem que os que nasceram, né, vão poder se submeter ao senhorio de Cristo, né? As nações que sobreviveram às mortes vão se revoltar, né? Isso aí é pensamentos, né? As pessoas vão seguir a Deus ou ao diabo, né? Então esta é a última rebelião de Satanás, instigará a humanidade contra Deus novamente, né? Como diz lá o texto de Apocalipse 20, versos 7 e 8, que diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar, conforme Apocalipse 20, do 7 ao 8. Então, Gog e Magog aqui são nações rebeladas contra Deus, instigadas por Satanás, conduzindo o furioso ataque contra os santos.
Então, mas a pergunta é, por que Satanás tem que ser solto? Para quê? Entendeu? Se o homem desfrutou todos os 1000 anos de pura paz e glória, né, prosperidade, por que Satanás tem que ser solto? Um ponto interessante, irmão, eu gostaria de trazer aos irmãos. Irmão, sempre tenha senso crítico, mesmo que seja uma visão que você defenda. Sempre pergunte. Às vezes seguimos cegamente, às vezes nossas visões, perdemos as convicções e o senso crítico. Devemos nos criticar para poder obtermos respostas satisfatórias, senão se tornamos uma pessoa militante ao ponto de não abrir espaço para o bom senso e crítica. Não crítica a uma visão, mas a crítica às vezes a minha visão, o que eu penso, o que eu defendo. Então esse é o ponto interessante. Por que Satanás tem que ser solto? Qual o propósito disso? Há muitas dúvidas acerca disso, né? Alguns aí, eu estava lendo alguns teólogos, né? Eles falam que a prova que Satanás deve ser solto, por que Deus permite ele ser solto, é a prova que os que nasceram durante o milênio, né? Hoje em dia um homem culpa o diabo por tudo e por suas maldades, né? Infortúnio, transgressões, quedas. Então durante o milênio não haverá nenhum diabo para tentar ninguém, né? Por estar preso por 1000 anos. Qual será então a desculpa do homem? Ficará provado que nem a bênção, nem as riquezas, né? Nem nada, né? Ocorrida sob o governo de Cristo, às vezes foi capaz de transformar o homem, né? O problema não é o ambiente, sim um coração de um homem mau. Então esse é um dos pontos, né? Entendeu? Outro ponto, demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana. Isso também mostra também que a natureza ela é caída, entendeu? Se ela não for regenerar, se eu não for regenerada, a natureza sempre vai poder ter avanço na minha vida, né? E mediante essa liberdade provisória de Satanás, Deus mostrará que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob melhores condições. O homem havia falhado no Éden, né? Falhado no Éden, sobre melhores condições possíveis, falhou sobre a lei e falhou sobre a graça e falhará no milênio, né? Então isso para mostrar que o homem, a natureza, ela é caída, né? Então a inclinação de pecar é algo eminente. E o homem desde que nasce, né? Conforme Salmo 51, verso 5, Salmo 58, verso 3. Então só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado, conforme 1 João 1,7. Outro ponto, Deus mostra que Satanás é incorrigível, né? Ele vai soltar por pouco tempo, mas através dessa curta liberdade, Deus mostra que Satanás é totalmente irrecuperável, né? Incorrigível após passar 1000 anos na prisão, ele mesmo enganador de sempre. Não mudou nada. Então esta é a última revolta de Satanás, será imediatamente neutralizada, né? Revoltoso e exterminado, conforme Apocalipse 20:19, né? Que diz assim: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui temos a destruição final de Satanás, né? Final de Satanás, a última destruição. Então, irmãos, esse é os pontos, né, principais do pré-milenismo, né? Tem algo muito mais sobre isso, né? Podemos até discutir isso no grupo, irmãos, tá? Peço para os irmãos participarem, tá? Comentarem, fazer perguntas em cima disso, que nós vamos estar podendo responder para os irmãos, tá bom? E para as irmãs, tá? Tenham dúvidas, né? Pesquisem, né? E você avalie de forma minuciosa o pré-milenismo, né? E eu aconselho você se aprofundar e conhecer bem, para que você veja qual é mais coerente, tá? Então esse é o ponto panorâmico do pré-milenismo, tá bom, meus irmãos? Então esta é a terceira aula do pré-milenismo. Na próxima semana vamos falar sobre o amilenismo. É isso aí, o amilenismo. O amilenismo também defende também um milênio, mas totalmente diferente do pré-milenismo, tá bom? Espero os irmãos, tá bom?
também ouça também, né? Conheça o amilanismo. Eu já incentivo os irmãos pesquisarem, tá bom? Já avaliarem para você conhecer. A maioria das igrejas que defendem o amilanismo são a presbiteriana, alguns batistas, né? Batistas, né? Vamos dizer, os reformados, né? Por assim dizer. A maioria defende o amilanismo, né? Amilanismo não é poucas pessoas que defendem, apesar do amilanismo ser muito mais, mas muitas pessoas defendem o amilanismo. Então vamos estar aqui apresentando o amilanismo para os irmãos, tá bom? Então espero os irmãos, um abraço, desfrutem, perguntem, também critiquem, também que possamos também melhorar, tá bom? O nosso conteúdo, tá? Peço perdão, aqui eu estou aqui atrás do meu quintal, né? Já tá tardezinha, você tá ouvindo o barulho do grilo aqui, né? Mas não vai atrapalhar não, tá bom? Um abraço a todos, Deus lhe abençoe, tá bom?